Explosões, ameaças nucleares, execuções e destruição em massa. O confronto entre Irã e Israel já é um dos mais perigosos do século e está levando o mundo para a beira do abismo. O que era um desentendimento regional virou crise internacional. Desde a última sexta-feira, o planeta não tem sossego. São bombardeios pesados, retaliações sucessivas e mortes dos dois lados. Israel diz que vai até o fim. O Irã jura que vai responder com força máxima. Ninguém parece disposto a recuar. Bases militares foram destruídas. Cidades inteiras estão em ruínas. Crianças e idosos soterrados. E o pior, líderes de ambos os lados continuam se desafiando, como se nada disso importasse. A sensação de fim do mundo é real. Até o momento, centenas de pessoas já foram vitimadas. E entre elas, nomes de alto escalão da Guarda Revolucionária do Irã. Israel está sendo acusado de provocar uma catástrofe que pode virar algo ainda mais grave a qualquer instante. Potências como Rússia, França, Reino Unido e até a China entraram no meio, mas nada está resolvendo. Os mísseis continuam cruzando o céu, as ameaças aumentam, e o povo só tem uma opção: correr para os abrigos e rezar para não ser o próximo. Até os Estados Unidos estão no meio da encrenca. Donald Trump já vetou o plano de ataque ao líder iraniano, mandou porta-aviões para a região e deixou claro que o país não vai aceitar ataques contra americanos. A tensão só aumenta. No meio de tanta destruição, a diplomacia virou fumaça. A cada dia, mais alvos civis são atingidos. Prédios desabam, hospitais colapsam e quem mais sofre é sempre quem menos tem culpa. É o povo que está levando a pior. Especialistas alertam: se esse confronto continuar por mais alguns dias, o risco de envolver armas nucleares é real. Um único erro de cálculo pode transformar esse combate numa tragédia que vai afetar o planeta inteiro. E se você acha que isso não te atinge, pensa de novo. O preço do petróleo já disparou, a inflação começa a subir, e se as coisas saírem do controle, não vai ter país no mundo que escape das consequências dessa loucura toda. Me fala se você acha que o extermínio do líder religioso, o Ayatollah Ali Khamenei, seria o caminho para que esse conflito não escale ainda mais. Aliás, me conta qual sua opinião para países que são governados por fanáticos religiosos ou fanáticos partidários. E diz pra gente se na cidade que você mora, independente do país, você sente influências deste tipo no governo. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O mundo inteiro está assistindo, boquiaberto, um dos confrontos mais explosivos e perigosos da década. Israel e Irã estão trocando ataques pesados com bombardeios que estão exterminando militares, destruindo bases nucleares e assustando até os aliados. Na madrugada da última sexta-feira, os israelenses começaram o que chamaram de ofensiva para impedir que o Irã desenvolva armamento nuclear. O ataque atingiu bases da Guarda Revolucionária e exterminou figuras importantes do alto escalão iraniano. Entre os executados pelos mísseis israelenses estão cientistas nucleares e nomes de peso do exército iraniano, incluindo o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e o chefe da inteligência, Mohammad Kazemi, ambos ligados diretamente a Teherã. A resposta do Irã foi devastadora. Na Operação Promessa Verdadeira 3, centenas de mísseis balísticos foram lançados contra cidades israelenses. Tel Aviv, Haifa e Jerusalém foram atingidas, deixando rastro de destruição e dezenas de vitimados.
As forças de defesa de Israel disseram que agiram com estratégia e enganação, destruindo mais de 120 bases de mísseis do Irã. Eles afirmam que pelo menos um terço da capacidade de ataque iraniana foi eliminada em poucos dias. Em meio ao caos, o Irã confirmou também a execução por enforcamento de Ismael Fakhri, acusado de espionagem em favor de Israel. Ele foi chamado de traidor pelo regime e eliminado durante o auge da tensão entre os dois países. O espaço aéreo em regiões próximas ao confronto foi fechado. Sirenes tomaram conta de Tel Aviv e outras cidades, obrigando o povo a correr para abrigos subterrâneos. O clima é de pânico e desespero, como não se via havia muito tempo. Teherã acusa Israel de provocar deliberadamente os bombardeios com o objetivo de desestabilizar toda a região. Já os israelenses garantem que o foco é impedir que o Irã siga avançando em seu programa de enriquecimento nuclear. O número de pessoas exterminadas cresce a cada hora, mais de 220 no lado iraniano e cerca de 24 em território israelense. Especialistas alertam que esse pode ser o início de uma crise internacional sem precedentes. Com tudo isso acontecendo, quero saber sua opinião. Você acha que existe alguma chance de esse confronto parar antes que fique ainda pior? Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer se esse combate continuar desse jeito. Enquanto os mísseis cruzam os céus do Oriente Médio, líderes mundiais tentam conter os danos. França, Reino Unido, Rússia e até a China começaram uma corrida diplomática para evitar que esse confronto vire um problema global ainda mais catastrófico. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu uma desescalada imediata. Disse que vai levar o assunto para a reunião do G7 no Canadá e tentar impedir que o Irã avance em qualquer plano relacionado ao desenvolvimento nuclear militar. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, reforçou que a única saída possível é pelo diálogo. Ele conversou com líderes do Oriente Médio e pediu calma, mas admitiu que a situação está ficando fora de controle a cada hora que passa. A Rússia também se posicionou. Disse que quer ajudar a resolver o impasse, principalmente no que envolve o programa nuclear do Irã. Lavrov prometeu intervir, mas até agora nenhum cessar-fogo ou pausa real aconteceu nos bombardeios. A China foi ainda mais dura, condenou publicamente Israel pelos ataques e disse que está pronta para assumir o papel de mediadora. Xi Jinping afirmou que as potências do Ocidente não estão conseguindo conter o caos e que a Ásia pode liderar. A verdade é que no campo de batalha não existe conversa. O Irã não apenas respondeu aos ataques, como iniciou uma nova fase de bombardeios pesados, focando em áreas residenciais, aeroportos e centros urbanos do território israelense. Em Haifa, um prédio inteiro veio abaixo depois de um dos mísseis iranianos atingir em cheio a estrutura. Várias famílias foram vitimadas e o número de feridos ainda é incerto. Equipes de resgate trabalham sob os escombros em busca de sobreviventes. Do outro lado, Israel ampliou seus ataques contra instalações de mísseis do Irã. No oeste do país persa, dezenas de bases e depósitos subterrâneos foram atingidos. O exército israelense prometeu continuar agindo com surpresa e precisão cirúrgica. O general Eyal Zamir declarou que esse é só o começo. Segundo ele, o plano é desarticular toda a estrutura de comando militar do Irã e, para isso, novos ataques podem acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio ou local definido. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que a parte subterrânea da usina de Natanz, uma das mais protegidas do Irã, não foi atingida, mas os prédios da superfície foram totalmente destruídos, levantando o alerta mundial. Apesar do bombardeio em Natanz não ter afetado a área subterrânea, especialistas dizem que o ataque foi um recado direto. Israel quer mostrar que pode atingir até os lugares mais protegidos, o que elevou o nível de tensão com potências globais. A possibilidade de o Irã abandonar o Tratado de Não Proliferação Nuclear aumentou. Autoridades iranianas afirmam que o país tem o direito de se defender e que qualquer ataque contra sua soberania justifica a saída desse compromisso internacional. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vetou um plano que previa o extermínio do Ayatollah Ali Khamenei. Segundo fontes do alto escalão, Israel já tinha a oportunidade pronta, mas Trump interveio e disse que isso ultrapassaria os limites. Apesar disso,
Trump reafirmou que os Estados Unidos seguem ao lado de Israel e garantiu apoio comercial, militar e diplomático. Disse ainda que espera um acordo entre os dois países, mas que entende que às vezes os povos precisam lutar. A fala gerou polêmica em vários países. Enquanto uns viram tentativa de neutralidade, outros disseram que Trump jogou gasolina na fogueira. Ele se recusou a confirmar se pediu a Netanyahu que suspendesse os bombardeios. Dentro dos Estados Unidos, o conflito entre Irã e Israel já começou a minar a popularidade de Trump entre parte dos conservadores. Muitos não gostaram da recusa em eliminar o líder iraniano, acusando o presidente de recuar em nome da diplomacia. No Oriente Médio, a população sente o peso dos ataques. Em Teherã, famílias estão deixando suas casas com medo de novos bombardeios. Em Israel, sirenes continuam soando e abrigos antiaéreos estão lotados, com medo de novas ofensivas. Os serviços de emergência em Israel já confirmaram mais de 11 vítimas apenas nos ataques da última noite. Centenas de feridos estão internados em hospitais de campanha, principalmente em Tel Aviv e arredores. A imprensa israelense revelou que, antes de iniciar os ataques mais recentes, o Irã teria recebido informações de inteligência de aliados não identificados. Isso explicaria a precisão dos mísseis que atingiram Haifa, Petah Tikva e Jerusalém. Mesmo diante de tudo isso, não há nenhum sinal de trégua. Pelo contrário, o tom das ameaças aumentou. O Irã prometeu responder com ainda mais força caso Israel continue os ataques. E Israel, por sua vez, já planeja novas investidas. A escalada do combate tem preocupado até aliados históricos de Israel. A França e o Reino Unido alertaram que, se os ataques não pararem, o risco de um confronto envolvendo outras potências vai crescer e pode afetar até a economia global. No Brasil, o impacto já começou a ser sentido. O preço do petróleo teve alta expressiva desde o início dos bombardeios. Analistas dizem que, se o conflito continuar, pode haver efeito direto na inflação e no custo de vida da população brasileira. No Golfo Pérsico, países vizinhos do Irã e de Israel estão tentando mediar os ataques. Os Estados Árabes afirmaram que têm feito um esforço intenso nos bastidores, mas não revelaram detalhes sobre quem estaria disposto a ceder primeiro. Apesar das tentativas diplomáticas, o Irã segue firme na retaliação. O governo local disse que responderá firmemente a qualquer aventurismo israelense, uma frase que mostra que ainda há muito espaço para a tensão crescer ainda mais. Na prática, a Operação Promessa Verdadeira 3 continua em curso. Relatórios indicam que o Irã preparou novos mísseis balísticos de longo alcance com capacidade de atingir até mesmo regiões estratégicas mais ao sul do território israelense. Do lado israelense, a Força Aérea recebeu ordens diretas para manter os bombardeios constantes. As bases militares de onde partem os ataques foram reforçadas e monitoradas por drones norte-americanos que sobrevoam a região desde domingo. Fontes da inteligência europeia dizem que um dos objetivos principais de Israel é enfraquecer permanentemente a infraestrutura de mísseis do Irã. A destruição de arsenais subterrâneos é prioridade, mesmo que custe a vida de civis envolvidos. Entre os alvos mais recentes atingidos por Israel estavam fábricas de armamento e centros de comando do Corpo da Guarda Revolucionária. Cada ataque representa um novo capítulo na tentativa de desestruturar a cadeia militar iraniana. Com a eliminação de líderes como Hossein Salami e Mohammad Kazemi, o Irã enfrenta um vácuo de comando que está sendo preenchido por nomes menos experientes. Isso aumenta o risco de erros táticos e reações desproporcionais. Enquanto tudo isso acontece, o povo comum sofre. Em Teherã, escolas fecharam. Em Israel, voos comerciais foram cancelados. A vida de milhares de pessoas virou refém de um combate que parece longe de ter um ponto final. A execução do agente acusado de trabalhar para o Mossad, em plena escalada dos ataques, serviu como recado direto. O Irã quis mostrar que não vai tolerar nenhum tipo de espionagem e que o combate também se trava nos bastidores da inteligência. Segundo o governo iraniano, o homem executado foi considerado culpado de corrupção na terra e de guerra contra Deus. A pena foi aplicada por enforcamento, no mesmo dia em que mísseis israelenses atingiam instalações militares em Teherã. A mídia estatal iraniana aproveitou a execução para reforçar o discurso de que Israel está infiltrado em diversos setores do país.
A propaganda serve para mobilizar o povo e justificar o prolongamento das ações ofensivas contra Tel Aviv. As forças de defesa de Israel também investiram pesado na comunicação. Disseram que seus ataques têm foco apenas em alvos militares e que jamais pretendem atingir civis. Mas imagens de prédios destruídos mostram outra realidade. O bombardeio em Haifa, que destruiu um prédio inteiro, deixou marcas profundas. Crianças, idosos e famílias inteiras ficaram soterradas. A equipe de resgate da organização Zaka relatou cenas de horror e muito sangue espalhado pelos escombros. Em resposta, Israel intensificou os bombardeios sobre o oeste do Irã, mirando com mais força as regiões onde se concentram centros de mísseis terra-terra. A operação é considerada a maior desde o início dos combates na última sexta-feira. As imagens dos bombardeios são impactantes. Aviões rasgando o céu, mísseis explodindo sobre áreas densamente povoadas e sirenes tocando noite adentro. O medo tomou conta tanto dos israelenses quanto dos iranianos, sem distinção de lado. A diplomacia, até agora, não conseguiu resultados práticos. Nenhuma das tentativas de cessar fogo obteve resposta. A cada dia, as ameaças ficam mais graves e o número de vítimas só aumenta. A comunidade internacional segue impotente. O mais preocupante é que existe risco real do confronto escalar para algo ainda maior. Com armas nucleares em jogo, qualquer erro de cálculo pode colocar o mundo inteiro numa situação de pânico, caos econômico e destruição em massa. Com tantas potências envolvidas e nenhuma solução à vista, será que ainda existe alguma chance de paz? Ou o planeta está prestes a mergulhar num dos maiores desastres políticos e militares da história recente? Dentro do Irã, a ordem é seguir retaliando. Fontes da imprensa local dizem que novos mísseis já estão posicionados e que o país pretende usar todas as forças disponíveis para mostrar ao mundo que não vai recuar diante das ofensivas israelenses. Já em Israel, o discurso é de vitória parcial. Militares dizem que boa parte da infraestrutura iraniana de mísseis foi desmontada e que a Guarda Revolucionária perdeu capacidade de resposta rápida, mas os ataques continuam dos dois lados. O general israelense F. Defrin afirmou que mais de 50 aviões participaram das operações, destruindo mais de 120 lançadores de mísseis. Ele garante que os alvos foram cuidadosamente escolhidos para atingir pontos estratégicos. Mesmo assim, analistas internacionais alertam que esse tipo de ataque, mesmo com precisão, inevitavelmente atinge áreas civis. E quanto mais civis forem vitimados, maior o risco de o combate ganhar apoio popular e sair do controle diplomático. Os Estados Unidos, que até então agiam nos bastidores, começaram a movimentar tropas na região. O governo emitiu um alerta direto para cidadãos americanos no Iraque, temendo ataques de aliados iranianos em retaliação à aliança com Israel. Além disso, o porta-aviões USS Nimitz foi reposicionado em águas próximas. A medida mostra que os Estados Unidos não descartam uma intervenção direta, caso algum de seus interesses ou cidadãos sejam atingidos em solo estrangeiro. A tensão aumentou ainda mais quando se soube que Israel teve a chance de eliminar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Mas Trump barrou o plano, dizendo que não autorizaria um ataque direto contra uma liderança política. A notícia caiu como uma bomba no mundo político. Enquanto alguns elogiaram a cautela de Trump, outros acusaram o presidente de fraqueza. Há quem diga que o Irã só continua atacando porque percebeu que não será atingido no alto comando. Essa divisão de opiniões enfraquece ainda mais a possibilidade de uma solução unificada. Cada país envolvido quer proteger seus interesses e, por isso, nenhum consenso surge sobre como encerrar esse combate sem derramar ainda mais sangue. Ao mesmo tempo, empresas de armamentos e petróleo lucram com a escalada. Bolsas de valores reagem aos bombardeios e investidores buscam oportunidades no meio do caos. O combate virou também um negócio para muitos que estão de fora dele. No meio da destruição, o medo do uso de armas nucleares se tornou o maior fantasma. O Irã já ameaçou abandonar tratados internacionais, e se isso acontecer, pode abrir caminho para desenvolvimento de armamento atômico sem fiscalização.
Israel, por sua vez, também não nega que tem arsenal poderoso. A simples ideia de que os dois lados possam escalar o combate para esse nível colocou a Organização das Nações Unidas em alerta máximo e mobilizou os líderes do G7. Enquanto políticos debatem e soldados trocam tiros, o povo continua pagando o preço. Famílias inteiras enterram seus mortos, hospitais funcionam no limite, e crianças crescem no meio do som das explosões e do cheiro da fumaça dos escombros. O cenário é o de um mundo à beira de uma crise humanitária, e pior, uma crise que não se limita ao Oriente Médio. Com petróleo, armas, economia e alianças militares em jogo, nenhum país está verdadeiramente seguro se isso continuar. As próximas horas serão decisivas. Cada míssil disparado pode ser o início de um desastre maior. E se alguém ultrapassar a linha vermelha, o planeta pode mergulhar num abismo de consequências irreversíveis. O relógio já está correndo. A história recente mostra que quando potências entram em combate direto, o resto do mundo sente. Israel e Irã estão agora numa rota que pode afetar gerações. Os líderes precisam decidir entre continuar ou pôr fim ao caos. O que hoje parece distante pode bater na porta de qualquer país amanhã. A inflação já responde aos bombardeios. O dólar oscila, o petróleo dispara e as famílias mais pobres são as primeiras a sofrer com o efeito cascata. Enquanto isso, a diplomacia caminha a passos lentos. Os apelos por paz soam fracos diante dos barulhos das explosões. E mesmo com tantas vítimas, ainda há quem defenda que esse combate continue custe o que custar. Só que no final, quem perde é sempre o povo, seja no Irã, em Israel ou em qualquer parte do mundo. O impacto é coletivo. O planeta precisa acordar para evitar que essa ferida se transforme em uma tragédia sem precedentes. Me fala se você acha que o extermínio do líder religioso, o Ayatollah Ali Khamenei, seria o caminho para que esse conflito não escale ainda mais. Aliás, me conta qual sua opinião para países que são governados por fanáticos religiosos ou fanáticos partidários. E diz pra gente se na cidade que você mora, independente do país, você sente influências deste tipo no governo. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.